Um belo dia, eu vim aqui ao centro, aqui ao Instituto Nísio da Silveira. Até então eu não sabia que existia centro de convivência, trilha do engenho, nunca soube disso, nunca ninguém me disse nada, apesar de eu ter vindo muitas vezes com meu irmão aqui. Aí um belo dia eu saindo lá no portão principal, no portão que dá para a rua Ramiro Magalhães, eu vi um quadro de aviso. Eu tenho por hábito ler quadro de avisos. E aí eu vi lá escrito no quadro de aviso, Trilhos do Engenho. E vi que tinha passeios culturais, passeios a sítio, passeios ao Rio Antigo, a museus, etc. Falei, mas que coisa bacana, que coisa interessante. Puxa, Trilho do Engenho faz passeios com familiares, com pacientes. Eu vou ver que negócio é esse. Para mim falar sobre os benefícios, que não foram poucos, muitíssimos, que eu tive a partir do momento em que comecei a frequentar o Centro de Convivência Trilhos do Engenho no grupo de ajuda, eu tenho que falar como o meu irmão apareceu na minha vida, como eu era antes e como eu me transformei através dessa ajuda. Meu nome é Cosme do Botelho de Oliveira, sou irmão de criação, portanto, irmão de um cidadão chamado Crispim Antônio Potengi de Oliveira, que tem esquizofrenia. A mãe do meu irmão era interna aqui no antigo Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro. Crispim não tinha problema, aparentemente, tanto é que ele serviu numa tropa de elite do Exército Brasileiro na Vila Militar. E depois ele formou-se em desenhista projetista e chegou a trabalhar 3 anos como desenhista projetista na firma de uma família que frequentava o centro espírita da minha mãe. Aí depois ele começou a ter problemas. O meu pai faleceu em 1989. Meses depois, a minha mãe de angústia também sofreu, também faleceu. E aí começaram a aumentar os problemas com o Crispim, porque quem tratava dele antes eram meus pais. Ele se trata aqui no ambulatório do hoje Nísio da Silveira, antigo CPP2, desde 1996. Ele teve 4 internações, 1990, 2 em 1992, a última em 1995. Mas se trata no ambulatório daqui desde 1996. Eu sou gêmeo, tenho um irmão gêmeo e tenho outros irmãos. Só que todos eles, sem exceção, nunca deram a mínima. Nem para o meu irmão, nem quando meus pais eram vivos, muito menos depois que meus pais faleceram. Eu moro perto do Crispim, depois que eu casei, a menos de 5 minutos. Muito bem, começaram a surgir os problemas. Hoje ele mora na frente da casa, mora um grande amigo meu, que é da Bahia, e que se ausentou por uns 4, 5 anos, que a mãe estava doente na Bahia, ele foi para lá. Então o Crispim ficou sozinho. E eu estava todo dia lá. Então, veja bem, o Crispim piorou muito, muito. O Crispim, todo dia eu encontrava com o Crispim na padaria, pagava um pão para ele, pagava a média, dava dinheiro para ele e a gente conversava. Todo dia ele me trazia problema. Mas olha, eu vou fazer mês que vem 80 anos. E fui criado numa época que eu não mentia. Então eu não minto. Eu nem exagero. Quando eu digo todo dia, era todo dia. Né? Hoje, daqui a 10 dias, não. Era de manhã, na padaria, e de noite, quando ele me ligava várias vezes para falar o mesmo assunto que eu tinha tratado de manhã. E quando ele fala, conforme disse, minha mulher ouvia. Às vezes eu ficava calado e às vezes eu explodia. Está havendo um problema aqui, olha, não sei o que lá, não me pagou, não me deu aluguel, você tem que resolver, olha, e não sei o que, não sei o que, olha, aqui estão... todo dia ele sai, deixa o portão aberto, olha, e outras coisas mais. Mas é todo dia mesmo. E isso foi me tornando mais ansioso, e o fato de eu ficar, foi me tornando mal-humorado. Sempre fui um cara muito alegre. Quando eu chegava na Petrobras,
o meu padrinho de casamento, Deus o tenha, dizia: chegou a alegria da Divaz. Então, isso foi me tornando muito tremendamente mal-humorado, a ponto de eu destratar minha mulher, passar a destratar minha mulher sem motivo nenhum. Eu, que até os 65 anos tinha uma saúde ótima, passei a ter ansiedade, passei a ter pressão alta, hoje em dia tenho labirintite, tenho problema sério de varize e tenho bloqueio no lado esquerdo do coração. Eu sou favorável a que a família trate do doente mental a partir do instante que ela tenha condições. Quando ela não tiver condições, o Estado, de alguma maneira, ou fiquei sabendo que aqui tem um tal de CAPS 3, que é pessoa, e tem também casas que tem pessoas que podem tratar de pacientes, se não tiver nenhum parente, e eu não sabia disso antes, mas achava que o dia que eu desaparecer, quem é que vai cuidar dele? Eu tenho irmão gêmeo, mas não está nem aí. E meus outros irmãos também não estão nem aí. Então, o Crispim começou a me arrumar muitos problemas, mas diariamente. Então isso foi me tornando mal-humorado, foi me tornando uma pessoa irascível, intolerante. Eu comecei a criar casa com a minha mulher dentro de casa, eu ia para a rua, eu não agredia as pessoas, mas se eu visse alguém agir de uma maneira errada, eu entrava na questão e aí começava a discutir com a pessoa. Eu estava tremendamente mal-humorado. E, inclusive, o Crispim ligava, cansou de ligar, né? De madrugada, para mim. Às vezes, meia-noite. Minha mulher teve câncer e tem depressão. Todo mês vai ao médico psiquiatra, eu vou levá-la. Então, ele ligava à meia-noite. Às vezes, eu ficava centrado, mas às vezes eu não aguentava. E aí eu explodia. Minha mulher estava perto, ouvia. E aqui minha mulher tem depressão, teve câncer. E aí aquilo começou a abalar profunda, além de me abalar, começou a abalar profundamente o meu relacionamento com a minha esposa, que eu não estava aguentando mais. Eu estava a ponto de explodir. Foi quando então eu vim aqui então no final de 2017. Foi a minha primeira vez que eu tenho anotado, porque eu anoto tudo, anotado na minha vida. E aí conheci então a dona Nádia, que é a coordenadora do grupo de ajuda daqui dos familiares, e outras pessoas, né? E aí eu anotava tudo que as outras pessoas falavam dos seus problemas, e eu contava para a dona Nádia, e na época tinha o seu Luiz, também contava para ele o que eu estava passando com o Crispim, que eu não estava aguentando mais. Para mim, o que ficou gravado, e eu acabei de falar nisso muito, foi as palavras do seu Luiz. Quando ele disse para mim: seu Cosme, o senhor está dedicando 24 horas da sua vida ao seu irmão. O seu irmão tem momentos em que ele está bem de cabeça. O senhor não precisa dedicar tanto quanto... O senhor tem que viver um pouco a sua vida, um pouco a vida com a sua família, um pouco a sua vida com as demais pessoas. Isso não quer dizer que o senhor não se preocupe ou que o senhor abandone o seu irmão. Esta conversa dele e o oferecimento que ele fez para mim de sair comigo quando eu precisasse, foi o que marcou muito profundamente. A bem da verdade, uma ex-diretora, não agora, ex-diretora, chamada Mônica Dias, há tempos atrás, tinha me dito exatamente isso. Seu Cosme, o senhor precisa sair, digamos, de repente, e dar um passeio na rua, ir à praia, ir ao cinema, ir a uma biblioteca, ir a um museu. Senão o senhor vai terminar, além do seu irmão doente, o senhor vai também terminar ficando doente. Isso foi há anos atrás. E aí foi quando eu passei a frequentar aqui, que numa das reuniões, o seu Luiz, tocou exatamente nesse assunto. Então, foram duas coisas. Até então eu tinha compreendido, mas não tinha levado tão a sério. E isso fez com que, volto a dizer, com as observações dos demais familiares da dona Nádia e com esses livros de autoajuda que eu passei a ler, isso fez com que eu levasse a sério a necessidade que eu tinha de realmente mudar o tipo de relacionamento. E foi, graças a Deus, o que aconteceu. E devo muito também à dona Nádia, que graças às observações que ela
fazia em relação aos demais familiares e em relação aos seus pacientes, e em relação ao meu irmão e a mim, meu comportamento, a coisa foi mudando muito. E veja bem, o que eu vou falar agora não é para mostrar ou para querer me engrandecer. Frequentei o colégio militar de 1952 a 1959, fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, em Resende, de 1960 a 1962, e depois que eu saí do Exército, por uma questão de filosofia de vida, eu achei que eu devia ser útil a alguém. Nunca fui de partido político, embora respeite quem seja, nunca me candidatei a nada, mas fui voluntário muitos anos aqui. Estive presidente, há 20 e poucos anos atrás, presidente da Associação de Moradores do Rio Grande do Dentro, fiz parte, fui presidente da maior regional da Federação de Bairros, FAMERG, chamado Zonal Suburbana, que reunia 27 bairros que se reuniam no Sesc de Engenho de Dentro, e eu era o coordenador geral. Fui diretor da Federação da FAMERG, diretor de saúde. Trabalhei depois, fiz concurso para a Petrobras depois, fui trabalhar na sede do Serviço de Saúde da Petrobras. E já casado e já na Petrobras, fiz o curso de administração de empresa. E aí, fiz várias vezes parte do Conselho Distrital de Saúde da AP32, certo? Frequento uma associação cultural e filosófica que não tem nada a ver com religião, chamada Nova Acrópole, que tem 52 países do mundo. Fui designado pela sociedade civil, eu, o seu Honório, para fazer parte do conselho diretor do Centro Psiquiátrico de Engenho de Dentro. Primeira experiência no Brasil nesse sentido. Então, apesar de todo esse conhecimento, isso não estava contribuindo para o meu relacionamento quando o meu irmão se tornou muito pior em relação ao problema da doença dele, como eu falei antes, de todo dia me criar problema. Aí eu passei a ler livros de autoajuda, a ler um livro do neto de Mahatma Gandhi sobre os ensinamentos de Mahatma Gandhi e, inclusive, mudei, graças a esse meu comparecimento, a esse grupo de família, em que eu vi que haviam pessoas aqui, familiares, em situação igual à minha, em situação pior do que a minha, em situação melhor do que a minha, e devido a isso, eu então passei a ter um novo tipo, graças exclusivamente a dona Lúcia como coordenadora do Centro de Convivência, a dona Nádia como coordenadora do Grupo de Ajuda de Familiares, ao seu Luiz e aos demais familiares, é que eu pude então começar a melhorar o meu tipo de relacionamento com o Crispim. As pessoas narram para a dona Nádia o que está havendo com seus pacientes, né? Dona Nádia, então, dá orientação de como elas devem proceder, e eu também narro para a dona Nádia o que está havendo com meu irmão, e ela também dá as experiências. Continue assim, ou faça isso, ou faça aquilo. Então, essa troca de opiniões da parte deles faz ver que tem pessoas que têm problema muito pior do que o meu, e estão aqui. E estão aqui sofrendo mais do que eu estou sofrendo. E continuam aqui. E também, um lado é esse, né? Isso, para mim, é muito importante. O que é que eu fiz? Eu passei a combinar com ele que encontraria com ele na minha casa, que fica a menos de 5 minutos, toda segunda-feira, em que eu daria R$50 a ele. Veja bem, eu já pago metade da água de lá, quando ele mora, que era a casa dos meus pais, pago metade da água, pago 5 impostos da dívida ativa, e ele, sem falar comigo, transformou a garagem numa loja. A prefeitura foi lá e transformou o IPTU residencial de R$800 e poucos para IPTU comercial R$5.700. E eu que estou pagando, tive que ir na prefeitura parcelar, porque o Crispim acha que eu ganho muito bem, que eu ganho astronomicamente bem, e que eu tenho ele faz as coisas sem falar comigo, e depois que as bombas estouram, ele acha que eu tenho a obrigação de resolver. E que eu tenho a obrigação de estar sempre dando dinheiro para ele, que eu ganho muito bem, que eu ganho astronomicamente bem. Mas então eu quero chamar a importância, mais uma vez, chamar a atenção, porque eu devo a Deus, devo
ao meu esforço e devo principalmente, volto a dizer, a este grupo de ajuda, coordenado por Dona Nádia, e a ação de convivência de Dona Lúcia, e ao seu Luiz e aos demais familiares, o meu tipo de... mudou muito o meu relacionamento com meu irmão. Hoje, não quer dizer... Veja bem, na frente da casa mora um amigo meu, já falei, da Bahia, que ele vê para mim o Crispim, ele mora na frente, mora na mesma casa nos fundos, e eu moro a 5 minutos. Então, qualquer coisa ele me informa. Ele diz, ó, qualquer problema mais grave, tudo que você passar aí, você me informa, que eu imediatamente tomarei providências como tenho tomado. Isso não quer dizer que eu nunca mais tive problema com o Crispim, mas melhorou, digamos, na pior das hipóteses, 80%. E isso melhorou o meu relacionamento para mim mesmo, melhorou o meu relacionamento com a minha esposa, hoje estamos bem novamente, melhorou o meu relacionamento com as pessoas de fora. Eu não criei mais caso com as pessoas de fora. Então você vê a importância que tem para as pessoas um grupo de ajuda. É fundamental. E como disse, olha, tem um monge alemão, Anselm Grimm, que diz que nós devemos sempre seguir em frente no caminho da nossa transformação interior. Se eles que sofrem mais do que você não desistem, você não pode desistir. Você tem que continuar. O valor desse projeto é a libertação da doença, dessa palavra doença. Porque eu acho que existe cria uma limitação. Não é propriamente uma doença, é uma limitação. E o valor é a libertação disso. A libertação para o familiar, a libertação para o seu familiar, a autonomia desse familiar, a autonomia do seu familiar e suas conquistas para a vida. Entendeu? Você consegue acreditar que ele pode ir adiante, que ele vai conseguir, que essa limitação ela acaba sendo retirada quando você dá essa proposta, quando você acredita e quando você não fica na doença. Entendeu? Eu acho que o transtorno é um problema como outro qualquer. E que eu acho que quando a gente consegue transformar isso, libertar isso, a vida segue. Vive la vie, como diz o francês.